Mirai é um menino que teve uma infância infeliz. Seus pais e irmã mais nova foram assassinados. Ele foi adotado por seus tios e foi continuamente abusado. Perdendo toda a fé e esperança, Mirai decidiu acabar com sua vida. No entanto, um anjo voou para ajudá-lo. Ela deu-lhe a esperança de viver e a capacidade de decidir entre a vida e a morte de uma pessoa. Quando aquele anjo revelou que os que assassinaram os seus pais eram a sua tia e o seu tio, Mirai foi até eles e vingou-se. Então, ele foi arrastado para um jogo para escolher o novo deus da Terra. Este é Mirai. Hoje é o dia de sua formatura do ensino médio, e enquanto todos estavam misturando suas emoções, alguns felizes e outros tristes porque estavam prestes a se despedir da escola, Mirai ainda estava sentado silenciosamente em um lugar, sem nenhuma emoção. Ele saiu da escola, entrou em uma loja de conveniência, escolheu um bolo para si mesmo e o colocou no bolso. Depois disso, Mirai subiu um prédio alto e decidiu se jogar. No seu coração, ele só queria gritar bem alto que só queria ser feliz. Mas em vez de se tornar uma pilha de carne mole misturada com coração, fígado e intestinos, Mirai foi salva por uma garota de branco. Ela se apresentou como um anjo. Mas Mirai disse a ela que não precisava se preocupar com os assuntos dos outros e que deveria apenas matá-lo. No entanto, o anjo disse que veio aqui para ajudá-lo, porque quando ele estava caindo, disse que queria ser feliz. A menina contou as circunstâncias de Mirai, que quando tinha 7 anos, toda a sua família havia morrido, e seu sofrimento começou quando foi adotado por sua tia e tio. Sem família ou amigos, ele perdeu a esperança de viver e escolheu o caminho de acabar com sua vida. E o anjo menina apareceu para dar a Mirai uma nova esperança. Ela lhe daria duas coisas de esperança. A primeira era liberdade e amor. No entanto, Mirai agora não acreditava mais em nada, e apenas queria morrer rapidamente. Nesse momento, o anjo menina lhe deu 2 anéis. O colar criaria asas que trariam liberdade, enquanto a pulseira dispararia uma flecha do amor que, se atingisse alguém, essa pessoa se apaixonaria perdidamente por Mirai. Ninguém veria isso e somente outros anjos poderiam ver. Além disso, não poderia ser removido. Depois disso, ignorando as palavras de Mirai, a menina anjo disse a ele para tentar usar as asas de anjo. Com apenas 2 invocações, de repente, Mirai brotou um par de asas muito grandes. Ele subiu ao céu, atravessou as camadas de nuvens, e quando as atravessou, viu um lindo pôr do sol. Mirai continuou voando até a noite. Ele estendeu a mão e tocou a superfície da água, então de repente derramou lágrimas. Talvez esse fosse o sentimento de estar livre. Depois disso, Mirai voou por toda a parte com as asas. De repente ele viu um trevo de 4 folhas em uma bandeira, então lembrou-se de uma promessa com sua amiga de infância. Depois disso, Mirai parou em um santuário e a menina anjo apareceu novamente. Os dois conversaram entre si. Agora ele podia fazer qualquer coisa. Por exemplo, obter amor ou riqueza. Ou ainda mais, vingar-se de seus pais. Nesse momento, a menina anjo revelou que foram seu tio e sua tia que mataram sua família. Mirai parecia não acreditar em seus ouvidos. Todo esse tempo, ele suportou abusos daquela família porque achava que lhes devia algo. Agora, a verdade chocante veio quando ele soube que foram eles que destruíram a felicidade de sua família. O anjo menina disse que se ele quisesse verificar, então apenas use a flecha do amor. Imediatamente depois disso, ele voltou para encontrar sua tia. Sem dizer uma palavra, ele atirou a flecha diretamente nela. Quando ela estava encantada com ele, Mirai perguntou sobre a verdade da morte de sua família. Ela então disse que o tio dele era o mentor, porque o pai dele, o irmão mais velho dela, tinha uma grande fortuna, e o tio ganancioso planejou matar o pai de Mirai para que ela herdasse toda a riqueza. Depois de dizer isso, os dois avançaram um contra o outro, enquanto Mirai apenas ficou parado lembrando da cena de seus pais e irmã mais nova sendo explodidos em pedaços no carro. Ele perguntou por que eles o deixaram viver. Em dor e desespero, ele lamentou que eles eram os que deveriam ter morrido, não seus pais. Ao ouvir isso, a tia imediatamente usou uma faca para acabar com sua vida. Enquanto Mirai ainda estava perplexo, a garota anjo explicou que porque a flecha faria as pessoas o amarem profundamente, a ponto de fazerem qualquer coisa que ele dissesse, então ela morrer de acordo com suas palavras era normal. Depois disso, um anjo apareceu e levou a alma da tia, enquanto Mirai ainda estava em choque porque a morte foi realmente muito fácil. Ele lembrou das palavras de sua mãe quando era pequeno, que ela lhe disse: "As pessoas nascem para buscar a felicidade. Essa era a fé dela, viver para trazer felicidade aos outros." Mirai começou a gritar, percebendo que querer acabar com sua vida era realmente sem sentido. Depois disso, Mirai prometeu a si mesmo que deveria encontrar a felicidade para si mesmo e também para parte de sua família. O pequeno anjo respondeu ao desejo dele e prometeu que ajudaria. Ela se apresentou como Nas, seu próprio anjo. 3 dias depois, os dois se esconderam em um hotel. A questão da tia dele foi considerada suicídio, então não tinha nada a ver com ele. Depois os dois discutiram o que precisavam fazer para serem felizes. Mas, seja o que for que fizessem, ele ainda precisava de dinheiro para viver. Nas sugeriu que eles voltassem para lidar com o tio dele. Afinal, esse ainda era o dinheiro dos pais dele. Ela explicou que além da flecha vermelha na pulseira, havia também a flecha branca. Esta mataria uma pessoa instantaneamente.
Era isso que os anjos costumavam fazer para deixar aqueles que estavam prestes a morrer partir em paz. Neste ponto, Nas explicou a ele que, atualmente, existiam 13 candidatos para a posição de Deus sucessor na Terra, e cada um tinha seu próprio anjo. Eles competiriam entre si para se tornar Deus. Só agora Mirai percebeu que a felicidade simples que ele queria não era tão fácil de obter. Mirai hesitou porque ele mesmo não conseguia nem cuidar de suas próprias preocupações, muito menos se tornar Deus. Mas Nas o convenceu de que, se ele se tornasse Deus, encontraria sua própria felicidade. Pensando nessas 3 palavras, Mirai mais uma vez lembrou-se das palavras de sua mãe. Mirai, lembre-se, você não encontrará felicidade se aqueles ao seu redor não estiverem felizes. E a menos que todos estejam realmente felizes, você não poderá desfrutar de sua própria felicidade. Ouvindo as palavras de sua mãe, Mirai escolheu ajudar aqueles que eram mais infelizes, e ele não queria se tornar Deus. Ele apenas queria ajudar muitas pessoas. Primeiro lidou com o tio, depois enquanto comia, Mirai assistiu televisão, e houve uma entrevista sobre um ator chamado Tama. Este homem era muito popular porque estava namorando 5 pessoas ao mesmo tempo. Pela tela da televisão, Mirai sabia que este homem também era candidato porque tinha um anjo o acompanhando. Nas explicou ainda que a flecha vermelha tinha efeito em um máximo de 14 pessoas, e para evitar que outras pessoas inocentes fossem arrastadas por aquele canalha, Mirai começou a pensar em uma maneira de lidar com ele. Nas disse que a flecha vermelha só tinha efeito por 33 dias, e uma pessoa só podia ser atingida uma vez. Tama abusou da flecha para forçar mulheres. Mirai acreditava que tal degenerado não poderia ser Deus. Mas antes que Mirai pudesse agir, alguém o fez primeiro. Enquanto Tama estava se divertindo, um super-herói apareceu. Essa pessoa então usou a flecha branca e matou o canalha de um só golpe. Depois de coletar suas asas e flechas, essa pessoa foi embora. As garotas que estavam encantadas também voltaram ao normal. No dia seguinte, enquanto Mirai tinha acabado de se inscrever para o ensino médio, ele viu as notícias de que Tama havia morrido. Depois ele usou a flecha vermelha para atirar no seu tio, fazendo-o se entregar por todos os seus crimes. Pouco tempo depois, Mirai passou no exame de admissão para a escola que ele queria. Sua vida continuou como de costume. Enquanto ele caminhava pela cidade com Nas, no noticiário, houve um assalto a banco. Segundo o repórter, os ladrões estavam pressionando a polícia a lhes dar um carro para escapar. Bem nesse momento, o super-herói de antes apareceu novamente. Ele se apresentou como Metro. Depois disso, ele usou a flecha vermelha para atirar nas forças de segurança para acalmá-las, para que não agissem de forma imprudente. Então, Metro caminhou até o ladrão, usou a flecha vermelha para subjugá-lo e aconselhou-o a se render. No entanto, de dentro, outro ladrão apareceu e atirou em Metro. Ele instantaneamente se moveu para desviar, fazendo o ladrão levar o tiro e morrer sem hesitação. Depois, usou a flecha branca para matar o ladrão, resolvendo o caso com sucesso. Em seguida, posicionou-se diante da câmera e declarou guerra aos 11 candidatos restantes. Sentindo o perigo, Mirai disse a Nas para se esconderem, assim ambos não seriam descobertos. Sua vida normal estava gradualmente sendo ameaçada. Voltando ao apartamento que acabara de comprar, Mirai implorou a Nas que o removesse da posição de candidato. Ele não queria mais morrer. Mas ela lamentou que mesmo que ele fizesse isso, ele ainda morreria. Ela disse que aqueles que foram escolhidos como candidatos atenderam a um dos 3 critérios. O primeiro era querer morrer, o segundo era odiar o mundo, e o terceiro eram aqueles que queriam mudá-lo. Sem poder fazer nada, Mirai aprendeu a aceitar o presente. Nas explicou que havia 3 tipos de anjos. Anjos de classificação especial podiam usar tanto flechas brancas quanto vermelhas. Anjos de classificação inferior podiam usar apenas flechas vermelhas, enquanto anjos de classificação média podiam usar asas ou flechas vermelhas. Entre os 13 candidatos, havia 3 de classificação especial. Eles ainda poderiam ser promovidos ou rebaixados. Mirai começou a calcular como lidar com Metro. No dia seguinte, Mirai se vestiu para a cerimônia de abertura da escola. Ele deixou Nas em casa para evitar ser descoberto. No entanto, infelizmente, na escola, havia um anjo voando imponentemente. Isso provou que havia um candidato nesta escola. Antes que ele pudesse pensar em uma maneira, aquele anjo já tinha corrido em sua direção. O homem disse que ele era muito fraco por deixar as emoções aparecerem quando o suor escorria demais em seu rosto. Mirai perguntou quem era o candidato nesta escola. Ele apontou para trás dele, onde estava uma garota. Então, para sua surpresa, aquela garota atirou uma flecha vermelha direto nele. Sua mente começou a ficar turva, e ele confessou amor à garota à sua frente, embora ainda mantendo a razão. Aquela garota, chamada Sati, pediu para ver qual era a classificação de anjo que ele tinha. Embora não quisesse falar, ele acabou dizendo que era uma classificação especial, porque tinha tanto flechas brancas quanto vermelhas, e também asas. Então, depois, ele obedeceu às palavras de Sati e voou até o quarto dela para sentar e esperar. Depois que ela voltou, seu anjo disse para ela extrair informações de Mirai. Depois de confirmar que ele não era Metro, aquele anjo queria que Mirai fosse o guardião de Sati. Como ela estava no meio da classificação e só tinha setas vermelhas, e para evitar ser atingida por setas de outros candidatos, eles precisavam de asas. Sati não as tinha, então este anjo precisava de Mirai para protegê-la. Ainda sob o controle da seta vermelha, Mirai concordou com tudo. Depois ele criou um link para os dois, e depois deixou Mirai carregar Sati voando uma vez para se acostumar.
e quando no céu, foi revelado que os dois eram amigos de infância. Murai prometeu ajudá-la para que ela pudesse sorrir como antes. Após retornar, Rebel, o anjo de Saki, disse que Metro havia capturado um criminoso e estava preparando uma execução pública esta noite. Rebel explicou mais sobre o deus que seria escolhido através da personalidade, ações e palavras dos candidatos. Mas Metro estava indo contra tudo isso. Ele escolheu o caminho do sangue para se tornar o novo deus. No entanto, o fato de ele estar conquistando corações claramente significava que ele tinha algum plano, e ainda sob a influência da flecha vermelha, Murai se ofereceu para encontrar Metro para confrontá-lo, para impedir que ele machucasse Sati. Assim que estava prestes a agir precipitadamente, Nas chegou. Ela explicou que se ele morresse, sua classe especial seria transferida para Sati, e Rebel estava visando isso para promover Sati. Vendo seu plano exposto, ele desistiu. Depois, Sati também o impediu. Então Nas falou, propondo cooperação com Rebel, porque mesmo sem a flecha vermelha, Murai já gostava secretamente de Sati há muito tempo. Depois Rebel sugeriu que Murai morasse na casa de Sati para protegê-la convenientemente. Ele, é claro, não teve objeção, e ela também não. Assim, um mês se passou. Metro ainda agia cavalheirescamente como sempre. Ao retornar para casa, foi revelado que ele era um jovem mestre rico. Ele estava frustrado porque durante um mês inteiro nenhum candidato havia vindo até ele. Ele perguntou ao seu anjo se ela tinha algum método, e ela sugeriu algo. Enquanto isso, Murai, após um mês, embora não estivesse mais sob o efeito da flecha vermelha, ainda se apegava a Sati. Ele prometeu protegê-la, porque vê-la feliz era sua felicidade. Depois, na televisão, veio a notícia. Metroman não tinha mais a intenção de declarar guerra, mas queria expressar a vontade de cooperar com os outros 11 candidatos como aliados. Algo que claramente parecia uma armadilha. Metro convidou todos para se encontrar em um estádio. Embora soubesse que era uma armadilha, Murai ainda queria ir. Pelo menos ele precisava descobrir quem eram os inimigos deles. Pouco depois de Murai e Sati chegarem ao estádio, onde muitas pessoas haviam se reunido, Murai observou que havia 3 anjos ali. Logo depois, todos contaram regressivamente e Metro apareceu. Em seguida, mais 2 Metros apareceram. Sem dizer uma palavra, eles imediatamente atacaram o Metro, mas as flechas vermelhas não conseguiram tocá-lo. A razão, explicada por Nas e Rebel em casa, foi que Metro tinha sido atingido por outro candidato com uma flecha vermelha, e um candidato que foi atingido não será afetado pela flecha vermelha de outro candidato pelos próximos 33 dias. Portanto, foi deduzido que a pessoa em pé ali não era o verdadeiro Metro. Metrô Azul e Metrô Amarelo imediatamente ficaram cautelosos, mas o Metrô que estava embaixo explicou o motivo pelo qual os dois não podiam usar a seta vermelha nele, era porque ele não havia revelado seu rosto. É preciso revelar o rosto para usá-la, e cada uso tem um intervalo de 2 segundos, com um alcance máximo de 31,6 metros. Naquele momento, o verdadeiro Metro apareceu na tela grande, e ele disse que o que estava abaixo era apenas uma isca para atrair os dois. Ele confirmou que a explicação sobre suas técnicas estava correta. No entanto, eles esqueceram uma coisa, que um rank especial pode usar ambas as flechas vermelha e branca ao mesmo tempo, então seu tempo de recarga era de apenas 0,3 segundos. Depois de dizer isso, ele foi embora. Irritados, o Metrô Azul e o Metrô Amarelo pretendiam capturar a pessoa controlada para interrogar por informações. Então, outro candidato apareceu, querendo juntar-se aos dois para lutar contra Metro. Eles concordaram com a condição de que a garota deveria ser atingida por uma flecha vermelha. No entanto, Metro foi mais rápido, pois ele avançou e a perfurou com a flecha vermelha, transformando a batalha em 2 contra 2. Ele lembrou aos dois para serem mais espertos se não quisessem ser mortos por ele em um instante, e depois de dizer isso, Metro desapareceu novamente. Em resposta ao aviso do Metro, Blue gritou, chamando os candidatos que ainda estavam misturados na plateia para virem e ajudar os dois. Eles sabiam que nenhum dos candidatos queria que aquele Metro se tornasse o novo deus, então precisavam de ajuda. Murai sabia que quanto mais eles se reunissem, mais fortes eles se tornariam, mas ele ainda escolheu não se revelar. Naquele momento, mais 2 Metros, verde e rosa, apareceram e pediram para se juntar. Eles não tinham asas, apenas flechas, então também concordaram em deixar o azul disparar uma flecha vermelha neles. Depois que terminaram, Metro apareceu novamente, trocando de posição com o falso tão rapidamente que os 4 não perceberam, e em 1 segundo, a garota controlada por Metro apareceu na tela. Metro imediatamente disparou 2 flechas de uma vez, matando Blue e controlando Yellow, e foi revelado que Green e Pink também eram apenas peões dele. A razão pela qual as flechas não ricochetearam naqueles dois foi simplesmente porque ele usou dinheiro para contratá-los. Metro então pegou o anel e as asas de Blue, e a alma de Blue foi enviada embora. Ele então amarrou Yellow e a garota de antes juntos, e diante dos olhos aterrorizados da garota, Metro matou Yellow sem piedade, depois virou sua flecha para a garota. Mesmo estando sendo controlada, o medo instintivo fez com que ela tentasse se libertar. Até o anjo dela apareceu, implorando para que alguém salvasse sua candidata.
Justo quando Murai estava prestes a agir, Nas apareceu para detê-lo, dizendo que não era o momento. Então Metro matou a menina sem piedade. Nas então veio falar com Metro. Ela disse que a morte da menina não a fez sentir nada porque não era sua candidata, mas a morte dele faria. Nas então enviou-lhe um desafio, dizendo que seu candidato o mataria, porque esse era o único caminho para a felicidade. Depois de dizer isso, Nas foi embora, e Murai e Saki também partiram junto com a multidão. O número de candidatos restantes era 8. Quando voltaram para casa, todos haviam perdido o ânimo. No fundo, Murai realmente queria matá-lo, mas ele não podia. Ele se lembrou de uma conversa com seu pai. Os dois conversaram sobre a fé de sua mãe e como preservar a felicidade para sempre. Seu pai lhe disse para se lembrar disso e avisou seu filho que a pior coisa nos seres humanos era a inveja em relação aos outros, então ele não deve fazer isso. Foi esse egoísmo nos humanos que causou guerras. Se a inveja pudesse ser evitada, não haveria guerras, e os humanos poderiam se aproximar da felicidade eterna de que sua mãe falava. Voltando ao presente, Saki sugeriu que eles deveriam encontrar mais aliados. Ela tinha certeza de que os outros candidatos tinham visto a brutalidade de Metro, então agora eles só precisavam encontrar aqueles que não gostavam dele. Bem nesse momento, um candidato veio à casa de Saki. Murai imediatamente ficou cauteloso, então o homem pediu a Murai que atirasse nele para provar que não estava sendo controlado por Metro. Quando ele estava prestes a fazer isso, Nas o impediu porque sentiu que esse homem estava dizendo a verdade. Eles se sentaram e conversaram. O homem disse que não tinha muito tempo de vida, pois só tinha 3 meses de vida devido ao câncer. Enquanto ele estava deitado na cama, contorcendo-se de dor, um anjo apareceu e concedeu-lhe a esperança de viver, dizendo que ele sobreviveria se tornasse um deus, e que todas as doenças desapareceriam. Olhando para a foto de sua esposa e filhos, ele decidiu entrar no jogo. No entanto, quando ele viu a cena em que Metro matou pessoas tão cruelmente, percebeu que não poderia derrotá-lo, então quis cooperar com Murai e Saki. O tio também revelou que a duração da batalha seria de 999 dias, e como ele sabia que ele mesmo não poderia se tornar um novo deus, usou uma flecha vermelha para forçar um bilionário a lhe dar dinheiro para que pudesse proporcionar uma vida melhor para sua esposa e filhos. Ele fez tudo para que sua família pudesse ter um futuro mais pacífico. Mas olhando para o metrô, se ele se tornasse Deus, certamente tudo não acabaria bem. Então o tio pensou em uma maneira de pará-lo reunindo os candidatos e encontrando o mais adequado para se tornar o novo Deus. Ao usar 14 flechas vermelhas em 14 detetives particulares e colocá-los disfarçados ao redor do estádio para identificar candidatos misturados, o tio encontrou 2 deles, ambos adequados para se tornarem Deus. No entanto, tanto Murai quanto Saki não queriam se tornar o novo Deus. Mas Murai ainda concordou em ajudar o tio com uma condição, de que ele continuaria o tratamento contra o câncer. O tio não pensou em seus próprios sentimentos, mas sua família sim, então ao ouvir isso, o tio concordou. Enquanto isso, Metro já havia obtido 3 flechas vermelhas, uma flecha branca e 3 pares de asas, e ele começou a preparar seu próximo plano. Na casa de Saki, o tio apresentou seu anjo, Beret, e revelou que seu nome era Mukato, um estilista. Ele desenhou vários modelos para ajudá-los a esconder suas identidades. Depois de falar, ele saiu, dizendo que se não voltasse, significava que estava morto e que não deviam procurá-lo. No dia seguinte, em uma academia real, Kanade Akametro tinha acabado de terminar a aula quando seu amigo o convidou para ir ver as garotas. Enquanto observavam, discutiram o que desejariam se tivessem um desejo. Seu amigo desejou que caras mais bonitos do que ele desaparecessem e que todas as garotas feias sumissem também. Kanade discordou, já que isso também o incluiria. Então o amigo perguntou qual seria seu desejo. Kanade disse que faria um desejo contrário às leis da vida para trazer os mortos de volta. Os dois continuaram conversando sem perceber que o calouro já havia terminado o treino de arco e flecha. Kanade pulou no campo e mediu o alcance da flecha, 31,6 metros. Mas se uma flecha se sobrepusesse à outra, seria 60 metros. E com 3 flechas, 90 metros, que era a distância perfeita. Depois da escola, Kanade comprou um buquê de flores e voltou para casa para comemorar um aniversário com seu corpo congelado. De volta à casa do Murai, Mukato havia localizado outro candidato, mas o garoto fugiu quando ele se aproximou, restando apenas 4 pessoas não identificadas. Naquele exato momento, o noticiário reportou um assassino que havia matado 3 menininhas e deixou uma nota de desafio. Mukato achou que precisavam prestar atenção nisso. Logo depois, a foto do suspeito foi revelada no noticiário. Ela foi identificada como uma ex-modelo amadora que desistiu no meio do caminho. De acordo com imagens de segurança, ela entrou em uma loja de conveniência com uma garota e de repente desapareceu.
Mukato suspeitava que fosse uma candidata, ou que a Metro pudesse ter lhe dado asas ou uma flecha. E de fato, ela estava agora brincando com uma colegial, divertindo-se quando a Metro apareceu, dizendo-lhe para se apressar e terminar seu trabalho antes de continuar o sequestro. Depois de dizer isso, ele saiu enquanto a assassina puxava uma faca e começava seu trabalho. De volta ao grupo de Murai, eles tinham compilado informações sobre Metro. Ele possuía 3 pares de asas e 4 flechas, e ele era capaz de compartilhá-las com outros. A condição para compartilhar era atirar em alguém com uma flecha. Assim, a assassina poderia matar pessoas livremente pelos próximos 33 dias. Mukato pensou que isso poderia ser uma armadilha para atrair os outros candidatos, e que se eles não parassem a assassina, nada aconteceria. Mas deixar ela agir assim também não era uma opção. Ele propôs o plano de que o assassino era apenas uma isca, e enquanto eles a atacavam, Metro provavelmente apareceria, momento em que eles poderiam concentrar todo o poder para atacá-lo. O encarregado de desempenhar esse papel era Murai. No entanto, ele não queria matar, acreditando que apenas usar a flecha vermelha seria suficiente. No entanto, Rebelde avisou que se alguém atirasse uma flecha vermelha em Murai, tudo estaria acabado, porque se a Metro já tivesse considerado a possibilidade de ser manipulada e preparado outra pessoa além da assassina que também possuía uma flecha vermelha, então a vida de Murai estaria terminada. Mesmo assim, Murai ainda tinha medo da sensação de ter que matar alguém. Neste momento, Murai proferiu a linha mais tola na história dos animes, dizendo que preferia ser intimidado do que intimidar alguém, e preferia ser morto do que matar alguém, o nível supremo de fraqueza. Ao ouvir isso, Mukato não sabia se deveria se curvar para Murai ou para Buda no templo. Ele também destacou que isso era covardia, não fé, e criou uma situação. Se o Metro estava prestes a matar Saki, com que flecha Murai o atacaria? E mesmo que Murai visse Saki sendo morta, ele ainda escolheu a flecha vermelha, o que era desesperador. Como alguém poderia amar esse cara ainda? Vendo a instabilidade mental de Murai, Mukato temporariamente encerrou a reunião, dizendo que continuariam amanhã. Enquanto isso, Kanade estava deixando a assassina matar todas as garotas feias do mundo, exatamente como seu amigo desejava. No dia seguinte, as notícias relataram outra vítima da assassina, e com base no local onde a mulher desapareceu em Shibuya, Mukato adivinhou a localização da assassina. Ele então foi se encontrar com Murai e Saki, levando consigo 2 bolsas que continham armas de fogo, armas para usar em vez das flechas brancas para lutar pela justiça. Murai novamente hesitou ao segurar uma arma, mas Mukato disse abertamente que não se importava com o que Murai pensava. Contanto que fosse algo que pudesse proteger sua família, ele faria qualquer coisa. E a chamada fé na vida de Murai não impediria a assassina de matar. Em seguida, ele traçou um plano para capturar a assassina. Naquela época, ela havia acabado de matar outra estudante e foi para fora procurar mais vítimas. Ela jogou o corpo da vítima de uma torre para chamar a atenção. Quando a polícia foi investigar, ela usou a flecha vermelha neles, ordenando que se livrassem do cadáver. No entanto, um policial ainda tentou resistir à tentação. No entanto, Mukato sabia claramente que a assassina era apenas uma isca para atrair candidatos para que Metro pudesse matá-los. Então, ele criou um plano para atraí-lo e atacar. Ele não podia mais usar a flecha vermelha, já que já havia atingido o máximo de 14 pessoas no estádio. Barrett também explicou que, se A atirar uma flecha vermelha em B e depois ordenar que B atire de volta em a segunda flecha vermelha ainda faria efeito e inverteria os papéis. Esse era o método deles para atacar o Metro. Então Mukato e Murai se prepararam. Barrett e Nas foram com eles, enquanto Rebel e Saki ficaram para trás para guardar. Antes de partir, Mukato disse a Murai para ser mais sábio se não quisesse perder seus entes queridos e que ele mataria o assassino se Metro não aparecesse, porque se ela escapasse, haveria mais vítimas. Ambos então partiram. Mukato confrontou a mulher enquanto Murai aguardava uma oportunidade. Para o horror de Murai, toda a torre explodiu. Mukato foi lançado para fora, mas foi pego por Murai. Por sorte, seu traje ainda o protegia bem. Ele disse a Murai que matar não era bom, mas o avisou para não ser sentimental, porque a verdadeira batalha estava apenas começando, quando Metro apareceu bem atrás deles. O personagem principal continuou a pregar sobre como matar era errado, mas Metro não gostava de ouvir isso. Para ele, sacrificar alguns para proteger muitos era natural. Murai gritou que ele nunca poderia entender a sensação de perder um ente querido. Mas infelizmente, Metro entendia isso melhor do que ninguém, porque sua querida irmã mais nova tinha morrido. Percebendo que as palavras eram inúteis, Murai e Mukato tentaram conter Metro. Mesmo sendo 2 contra 1, Metro não vacilou. Ele convocou seu anjo de classificação especial, Mesa. Barrett e Nas também apareceram para apoiar. Mas antes de a batalha começar, Metro revelou que havia plantado bombas em muitos outros lugares. Se eles não o parassem, as bombas explodiriam, matando mais pessoas.
Para evitar isso, Mukato propôs que apenas um deles deveria morrer nesta batalha. Metro concordou e queria pegar as asas e a flecha de Mukato. Assim, Mukato deu um passo à frente, permitindo que Metro o executasse. Naquele momento, Murai teve a chance de atirar em Metro, mas em vez disso escolheu destruir a flecha branca de Metro para salvar Mukato. Ele então correu em direção a ele e os dois se chocaram em alta velocidade. Metro continuamente brincava com Murai usando suas flechas brancas, enquanto Murai, como uma fera faminta, estava desesperado para cravar uma flecha vermelha nele. O choque de suas flechas criou zonas escuras no ar. E enquanto Metro ainda estava em sua excitação, Tio Mukato lançou um ataque por trás. Ele disparou continuamente balas na armadura, fazendo com que Metro diminuísse a velocidade. Aproveitando a oportunidade, Murai se apressou para esfaqueá-lo, mas em um breve momento viu o rosto de Metro. Ele hesitou e o deixou escapar. Os dois então voltaram para a casa de Saki. Seu corpo ainda estava tremendo. Todo esse tempo ele sempre suportou a violência. Aquilo não era força, mas sua fraqueza. Ele era um covarde que não ousou resistir. Ele não queria matar, mas o Metro o empurrou até esse limite. Ele não sabia mais o que fazer. Foi então que Nas apareceu. Ela disse que ele deve lutar para que todos possam ser felizes. No entanto, Murai ainda tinha medo dessa matança onde as pessoas tinham que machucar umas às outras. O tio Mukato deu-lhe uma folga hoje para que ele pudesse se acalmar, e amanhã eles discutiriam novamente sobre o fato de ele ter visto o rosto de Metro. E nos dias seguintes, Murai, como um pervertido, continuou agarrado a Saki. Enquanto isso, o tio Mukato ouviu Rebel contar por que Saki foi escolhida. Ele disse que a encontrou quando ela queria ir ao mar para acabar com sua vida. E o amigo próximo de Kanaide secretamente percebeu quem ele era porque ontem ele assistiu a batalha ao vivo e viu Metro ferido. E hoje Kanaide também estava ferido. De volta à casa de Saki, o tio Mukato obteve apenas um pouco de informação antes de fazer uma pausa, pois os dois jovens ainda não tinham recuperado o ânimo. Naquela noite, quando Murai estava deitado para dormir, Saki se aproximou e disse que precisava conversar e o convidou para se deitar na cama com ela. Rebel ficou um pouco preocupado porque, de qualquer forma, Murai não parecia confiável, mas Saki disse para ele sair por um tempo para que os dois pudessem conversar. Nas ouvindo isso, imediatamente o arrastou para longe. Então Murai também deitou-se na cama com Saki. Após um breve silêncio e tensão entre os dois, Saki foi a primeira a falar. Ela disse que queria morrer. Ela disse que, apesar de serem amigos, ela não podia fazer nada para ajudá-lo nesta batalha. Ela apenas ficou sentada ali e o viu proteger. Ela contou que, quando eram pequenos, os dois costumavam brincar juntos. Quando Murai encontrou um trevo de 4 folhas, Saki também quis encontrar um, mas não conseguiu, por mais que procurasse. Então ele deu o dele para ela. O trevo de 4 folhas simbolizava sorte e felicidade. Naquela época, felicidade era apenas isso, simples. Então Saki confessou que tinha participado de bullying contra ele no passado. Ela tinha seguido seus amigos para zombar dele. Pensar nisso a deixou muito arrependida. Então, quando se formou no ensino fundamental, ao vê-lo caminhando sozinho, ela correu atrás dele para se desculpar e devolver o trevo de 4 folhas. No entanto, o que ela viu foi ele pulando de um andar alto. Muito chocada e arrependida, pensando que isso foi por causa dela, Saki também decidiu acabar com sua vida para se redimir. E naquele momento, Rebel apareceu dizendo que Murai ainda estava vivo. Quando os dois se tornaram colegas de equipe, Murai não a tratou como antes, mas foi ainda mais gentil com ela. Isso só fez seu sentimento de culpa aumentar, então ela queria que Murai a matasse. Ele não disse nada. Diante do pedido de Saki para morrer, Murai a levou para fora. Então ele a deixou cair livremente para que ela lutasse sozinha se queria viver ou morrer. Quando ele soltou a mão dela, Saki tentou segurar a mão de Murai. Ela realmente ainda queria viver. Ela ainda queria lutar ao lado dele e do tio Mukato. Nesse momento, Murai finalmente falou. Ele disse que nunca odiou ou guardou ressentimento. Ele até a convidou para que, quando tudo terminasse, eles fossem juntos encontrar um trevo de 4 folhas. As palavras de Murai foram como tesouras, cortando todo o peso que Saki carregava em seu coração todo esse tempo. E agora ela podia sorrir. No dia seguinte, o tio Mukato trouxe algumas informações que ele tinha encontrado através da descrição da aparência que Murai contou ontem. Saki também estava mais entusiasmada e sugeriu que ele pesquisasse mais sobre hospitais particulares para ver se havia alguém com tais características. Ela também propôs encontrar uma nova base. Saki escolheu uma igreja. Tio Mukato achou razoável, então disse que cuidaria disso. Além disso, ele também desenhou uma roupa para Saki. Ela agradeceu e então olhou para Barrett perguntando se ela conhecia alguma maneira de lhe dar asas, porque ela queria se proteger. O anjo disse que a única maneira era tirá-las de candidatos que tinham morrido. A segunda maneira era compartilhar como Metro fez com seu assassino. A terceira maneira era ser transmitida de um candidato que morreu de doença ou acidente. O tio Mukato faria isso. Ele mantinha uma arma no seu lado. Se o Metro estivesse prestes a matá-lo, então ele acabaria com sua vida para que o Barrett pudesse dar as asas a Saki. Mas ela rejeitou aquele caminho extremo. Ela queria que o tio vivesse e, juntamente com ela e Murai, derrotassem o Metro. Essa mudança e determinação deixaram o tio Mukato bastante surpreso. Neste momento, Rebel sugeriu um outro caminho melhor, que era ajudá-lo a avançar o posto do anjo. Barrett disse que o ajudaria.
Ela trocaria de cargo para que ele pudesse ser promovido a um cargo especial. Depois que tudo estava resolvido, Mukato foi para casa brincar com sua filha. A garotinha ficou muito animada quando soube que seu pai havia preparado uma fantasia para sua próxima apresentação de piano. Mukato disse que também estava ansioso por isso. Depois de brincar com sua filha, o tio voltou para o quarto dele. Ele até tinha preparado um vestido de casamento. Vestido para sua filha caso ele não conseguisse viver até aquele dia. No dia seguinte, no escritório do detetive particular, havia um candidato que veio aos detetives que Mukedo estava controlando. Ele usou uma faca para descobrir informações sobre quem era. Enquanto o grupo de Murai havia ido para sua nova base na igreja, os anjos agora podiam voar livremente por aí. Tio Mukedo também deu a Saki uma nova fantasia para ela experimentar. Enquanto Revel teve que se preparar para a promoção. Depois que Saki terminou de trocar de roupa e saiu, ela parecia um gato dourado. Mukedo havia desenhado para ela uma roupa adequada para lutar no estilo de emboscada. Neste momento, uma das flechas vermelhas de tio retornou de repente, o que significava que um dos detetives havia morrido. Sentindo-se inquieto, Mukedo chamou Murai para se preparar e segui-lo. E de fato, a coisa que ele menos queria aconteceu. O candidato descobriu a casa do tio. Mukedo disse a Murai para lidar com ele enquanto ele entrava na casa para encontrar sua esposa e filha. Mas eles não estavam em lugar nenhum. O vestido de noiva foi cortado. O tio entrou em pânico e gritou enquanto Murai confrontava o candidato. Este cara não usou uma flecha, mas uma espada. No entanto, ele não lutou com ele, mas foi embora. Ele foi para um parque de diversões abandonado onde ele havia levado a esposa e a filha do tio Mukedo como reféns. A história então mudou um pouco para o passado deste homem. Shoko, desde o nascimento, tinha um rosto feio. Crescendo, ele tinha a combinação de pobreza e feiura. Ele se tornou alvo de bullying. Isso continuou ao longo dos anos escolares. Uma vez, no caminho de volta da escola, ele viu sua mãe tentando voar sem asas. Muito desesperado, ele também pensou em seguir sua mãe. Mas então apareceu um anjo de baixo escalão. Ele disse que concederia poder e perguntou se ele queria mudar o mundo. Claro, ele não recusou. A primeira coisa que fez foi usar a flecha vermelha na garota de quem gostava. Mas quando ele beijou a garota, sentiu-se enojado consigo mesmo por ser tão feio. Para ajudá-lo, o anjo contou-lhe sobre o metrô. Ele deu a Shoko a motivação para mudar. Depois, Shoko fez uma cirurgia plástica e começou a treinar. E um dia, ele fez as garotas admirarem-no sem usar a flecha vermelha. Mesmo assim, ele ainda não sabia como iniciar uma conversa com garotas. Uma vez, Shoko estava assistindo ao vivo a batalha entre Metro com Mukedo e Murai. Ele viu que Metro estar encurralado era inaceitável, então decidiu ajudar Metro. Mesmo que o anjo lhe dissesse que ele seria morto, Shoko ignorou e quis ver o mundo caótico que Metro criaria após se tornar o novo deus. Shoko começou a reunir informações para encontrar Metro, começando com médicos de hospitais privados. Ele obteve uma informação de que, não muito tempo atrás, um jovem mestre rico veio e pediu aos médicos que encontrassem uma maneira de manter o corpo de sua irmã sempre bonito e cheio de vitalidade. Shoko continuou procurando as informações de DNA do Metro através de fragmentos deixados após as batalhas e logo encontrou a escola que Kanade estava frequentando. Shoko controlou uma garota para entregar a mensagem a ele, e em seguida, marcou uma reunião no ginásio da escola. Após ouvir as informações, Kanade matou a garota bem na frente de seu amigo. Em seguida, ele controlou uma pessoa disfarçada dele mesmo para ir ao encontro de Shoko. Ele próprio não apareceu, mas ligou para Kanade por vídeo, e expressou seu desejo de se tornar seu subordinado. Depois de pensar um pouco, Kanade concordou com a condição de que ele deveria atrair Mukedo para uma armadilha. E agora ele tinha conseguido. Ele usou 13 flechas vermelhas e guardou uma para a batalha. Enquanto o tio Mukedo estava em grande tristeza e incapaz de pensar, Barrett o trouxe de volta aos sentidos. Nesse exato momento, Kanade ligou para ele para informar a localização de sua esposa e filha. Imediatamente, o tio e Murai partiram enquanto Saki ficou para trás, já que Revel ainda não tinha sido promovido. Mais uma vez, ser deixada para trás fez Saki se sentir muito inútil. Vendo isso, Revel voltou à sala de concentração para ascender o mais rápido possível. Enquanto isso, tio Mukedo, após chegar ao parque de diversões abandonado, junto com Murai, viu Shoko que havia trancado sua esposa e filho dentro de uma casa de vidro de mão única. Sem hesitar, ele imediatamente correu para salvar sua família. E assim o plano de Shoko estava completo. Quando ele estava prestes a atirar uma flecha vermelha na esposa de Mukedo, Murai puxou sua flecha branca para ameaçá-lo, avançando e forçando Shoko a voar para longe. Murai então mudou para a flecha vermelha e defendeu enquanto tio Mukedo tentava encontrar uma saída da casa de vidro. Armas não tiveram efeito, então ele teve que pensar em outro método. Enquanto isso, Kanade fez Shoko se mover de acordo com seus comandos. À tarde, Metro e Shoko apareceram, criando uma posição de pinça em Murai. Para evitar ser cercado, Murai decidiu se retirar para dentro da casa de vidro e junto com a família do tio Mukedo foi para mais fundo. Do lado de fora, Shoko não conseguia entender por que Mukedo agiu de maneira tão imprudente. Mas Kanade explicou que era por causa do amor. Ele amava tanto sua família que arriscaria tudo.
Ao ouvir isso, as emoções de Shoko entraram em tumulto porque o amor era a coisa que ele mais desejava. Achando que era uma perda de tempo, Metro deixou Shoko para vigiar enquanto ele voltava para preparar outra coisa. Dentro da casa de vidro, Mukedo e Murai continuaram se movendo enquanto discutiam um plano. Sabendo que Kanade do lado de fora poderia escutar, Murai fingiu dizer seu plano em voz alta, e então os dois saíram correndo. No entanto, mesmo que Kanade não tenha sentido o movimento, ele não viu ninguém sair voando. Ele imaginou que Murai estava simplesmente pausando seus movimentos para enganá-lo. Shoko continuou a vigiar até o anoitecer, mas não houve atividade. Ele guardou por mais 2 dias. Mesmo assim, Nice e Barrett já tinham saído, ele ainda acreditava que os dois estavam dentro. Kanade, cansado, disse a Shoko para continuar de vigia para que ele pudesse descansar. Enquanto isso, Revel estava prestes a começar o processo de ascensão. O atual deus reconheceu seus esforços e imediatamente promoveu Rival a um posto especial. De repente, Saki apareceu no parque de diversões. Barrett explicou a situação atual. Mukedo e Murai estavam no limite e não podiam mais voar. O anjo de Shoko veio parabenizar Revel por sua promoção e apontou para Saki, dizendo que ela era a chave para ajudá-los agora. Enquanto Shoko estava de vigia, Saki atirou uma flecha vermelha nele, fazendo-o ficar imediatamente apaixonado por ela. Embora ele ainda mantivesse lealdade a Metro, seu coração cegou sua razão. Ela então o atraiu para longe de seu posto de guarda. Não querendo decepcionar seu ídolo, ele pediu permissão ao Metro para ir ao banheiro e rapidamente escapuliu. Ele voou direto para Sati e, com olhos brilhantes, ela implorou a Shoko que a ajudasse a resgatar Mukato e Mirai. Incapaz de resistir ao seu charme, Shoko começou imediatamente a quebrar freneticamente o vidro do lado de fora. Rebel entrou em contato com eles, dizendo aos dois para se prepararem. Kanade chamou Shoko para parar e convidou-o a servir sob seu comando. Mas desta vez, Shoko recusou. Ele havia sido tocado não apenas por Sati, mas também por Mukato, que lhe mostrou o que é o verdadeiro amor de família. Ele entendeu isso através de Sati, e agora faria qualquer coisa por ela. As palavras daqueles que desprezavam a vida não significavam mais nada para ele. Assim como Shoko quebrou o vidro, Metro chegou junto com outros 3 candidatos. Shoko ficou na frente de Sati para protegê-la, enquanto Mukato e Mirai escapavam pela fenda que Shoko fez. Agora a batalha seria 4 contra 4. No entanto, Rebel avançou para negociar, sabendo que Metro não lutaria a menos que ganhasse vantagem, e também porque Mukato estava chegando ao seu limite. Surpreendentemente, Metro concordou. Depois, Sati levou a esposa do tio Mukato de volta para a igreja e depois voltou ao parque de diversões. Ela veio buscar o filho dele e, antes de partir, contou as palavras do Mirai Rebel. Assim que a equipe estava totalmente reunida, Sati ordenou a Shoko que matasse Metro. Então ela, tio Mukato e Mirai atiraram flechas vermelhas uns nos outros para evitar serem controlados. Shoko avançou para enfrentar o careca armado. Aquele homem atirou enquanto se gabava de suas armas, mas Shoko desviou facilmente porque para ele tudo parecia um filme em câmera lenta. Mesmo assim, Shoko não conseguiu acertar um golpe, pois o careca também era muito rápido. O careca voou alto e usou foguetes lançando Shoko direto na parede. Pensava que tinha acabado, mas de repente Mirai e Sati apareceram por trás, emboscando e prendendo as asas do homem careca antes de arrastá-lo para o chão, onde Shoko já estava esperando. Com um único golpe, ele cortou a cabeça do homem careca. A batalha ficou 4 contra 3. Furioso, Metro enviou o médico louco para a luta. Esta mulher adorava brincar com veneno. No momento em que apareceu, mostrou ao grupo de Mirai um vírus mortal. Ela tirou um rato, deixou-o inalar uma vez e em segundos ele explodiu. O médico acreditava que se tanto fosse liberado, inúmeras pessoas inocentes morreriam. Havia 2 maneiras de ativá-lo. Uma era este botão, e a outra era um botão dentro do coração dela. No entanto, ela disse que se alguém se voluntariasse para ser sua cobaia e absorver todo o vírus, então ninguém mais precisaria morrer. Sem hesitar, Metro apontou diretamente para Mirai e disse a ele que ele tinha que ser o refém. Sem escolha, Mirai teve que descer e enfrentar o médico. Ela então ordenou que Mukato e Shoko largassem suas armas. Em seguida, Mirai caminhou lentamente em direção a ela. Sati não queria que ele morresse e gritou sem parar, mas Shoko a tranquilizou. Neste momento de vida ou morte, todos quebraram a cabeça para encontrar uma maneira de salvar Mirai sem deixar a louca apertar o botão. Quando Mirai estava prestes a ser injetado, ele de repente abriu suas asas. Ao ver isso, ela imediatamente liberou o vírus, mas Mirai perfurou-o com uma flecha branca, destruindo-o. Barrett explicou que, como a maioria das células foi coletada de corpos humanos, a flecha poderia matá-lo, e porque a flecha perfurou o frasco, o vírus não pôde escapar. Mukato pediu a Mirai para matá-la, pois ele não tinha certeza se ela ainda tinha mais vírus.
Além disso, a flecha vermelha não pôde ser usada porque Metro já havia usado uma nela. Mirai hesitou novamente, lembrando-se das palavras de seu pai e de sua mãe. Preso em conflito interno, Mukato exausto caiu no chão, mas ainda apontou sua arma para Metro. Não querendo deixar um fraco como Mirai hesitar para sempre, Metro disparou uma flecha branca nele. O médico também seguiu sua ordem e lançou a seringa em Mirai. Neste momento, o anime parecia que precisava mudar seu personagem principal, já que Mirai era tão inútil. No entanto, Sachi gritou, "Não!" e correu para protegê-lo. Mirai mal conseguiu desviar a flecha branca de Metro, mas a seringa ainda estava voando em sua direção. Shoko apareceu, cortando duas das seringas, mas ele errou a última. Ele usou seu próprio corpo para proteger Sachi. Antes de morrer, ele ainda conseguiu lançar sua katana, matando o médico. Mesmo enquanto seu corpo se desfazia, Shoko perguntou a Sachi se ela estava ferida. No final, ele se sentiu feliz por ter nascido e por tê-la conhecido. Momentos depois, os anjos de Shoko e do médico apareceram para levar suas almas. Sachi recebeu a pulseira de Shoko. Metro, desgostoso com essa farsa, criticou Mirai dizendo que foi sua fraqueza que causou a morte de Shoko. Se Mirai não tivesse sido tão tolo e tivesse agido de forma mais decisiva, Shoko não teria morrido. O personagem principal do anime falou. Mirai disse que estava triste porque Shoko morreu, mas não importa quem morresse, ele ainda ficaria triste, por isso ele tinha que continuar vivendo. Matar era errado. Metro achou isso muito piegas e imediatamente atirou uma flecha branca em Mukato. Mirai correu para pegá-lo. A essa altura, Mukato estava quase sem respirar. Mirai o entregou a Sachi para cuidar dele. Metro chamou seu último companheiro para lutar, mas o garoto estava tremendo como uma folha o tempo todo e fugiu. Agora era uma batalha cara a cara entre Kanade e Mirai. Os dois trocaram palavras, um lutando por ideais, o outro por felicidade pessoal. Metro exigiu um conjunto de regras para o duelo para evitar trapaças e permitiu que Mirai as estabelecesse. Depois de pensar um pouco, Mirai propôs que ambos parassem de voar e se revezassem atirando flechas um no outro. Metro acrescentou, um atira, o outro desvia, turno a turno, e a cada erro devem dar um passo mais próximo. Concordando, ambos pousaram para se enfrentar. Metro jogou uma moeda para decidir quem iria primeiro, mas de repente lançou um ataque. Felizmente, Mirai bloqueou com uma flecha vermelha. Os dois avançaram mais perto. Mirai disparou uma flecha, Metro a desviou e ambos deram mais um passo à frente. Na arrogante declaração de Metro de que ele venceria e Mirai perderia, nos foi mostrado o passado de Kanade. Uma vez, ele teve uma irmã mais nova muito bonita. Kanade a via como a personificação da perfeição, então ele a valorizava e protegia, fazendo tudo por ela. Mas então um incidente ocorreu. Um dia, quando sua irmã mais nova disse que gostava de um garoto da classe dela, isso chocou muito Kanade. Ele temia que sua irmã fosse corrompida por coisas mundanas. E então Kanade revelou sua natureza distorcida e superprotetora em relação à irmã. Enquanto ela, pela primeira vez, viu seu irmão como assustador. Ela tentou fugir apressadamente, mas Kanade a segurou. Os dois lutaram, e na briga a irmã tropeçou e bateu a cabeça contra o canto de uma parede e morreu instantaneamente. Kanade entrou em pânico com a morte de sua irmã. Mas então em sua mente, ele pensou que enquanto a mantivesse nesse estado, ela permaneceria bela para sempre. Então, Kanade realizou um funeral falso e secretamente selou o corpo dela para preservar sua beleza. Contudo, ele gradualmente percebeu que apenas a beleza não era suficiente. Ele queria que sua irmã vivesse novamente. Em seu desespero, Kanade considerou cometer suicídio para poder estar com ela, e então seu anjo apareceu. Ela lhe disse que havia uma maneira de trazer sua irmã de volta à vida. Isso era para se tornar Deus e transformar a pessoa amada em um anjo. Depois de relembrar isso, Metro disparou uma flecha em direção a Mirai, que novamente a bloqueou com sucesso. Nesse momento, a batalha entre os dois já estava sendo transmitida ao vivo para as pessoas assistirem. A distância entre eles era agora de 20 metros. A luta se resumiria apenas aos reflexos. Metro continuou a divagar sobre como ele merecia ser um novo deus, que ele era o escolhido, que usar esse poder era uma das opções. Então foi a vez de Mirai. Como a distância era curta, a força do tiro foi forte o suficiente para empurrar Metro um pouco para trás antes que ele afastasse a flecha. A distância entre eles se fechou novamente. Dessa vez, era apenas uma questão de reflexos para ver quem era mais rápido. Mirai estava bastante confuso porque não sabia se conseguiria bloquear a tempo. Nesse momento, Saki falou. Ela propôs que cederia e deixaria Metro se tornar Deus se ele parasse a batalha aqui. Mas Mirai foi o primeiro a se opor. Ele disse que Metro matou muitas pessoas inocentes. Ele não se tornaria Deus sem pagar o preço. No entanto, Metro insistiu que aqueles que ele matou mereciam, porque eram a escória da sociedade. Ele acreditava que estava certo, que era supremo e estava acima de todos os outros, que quando se tornasse Deus, colocaria sua ideologia em prática.
Ele mudaria este mundo, eliminaria a disparidade, apagaria a pobreza e a desigualdade, e criaria uma sociedade onde todos viveriam no luxo. Isso não era mais uma batalha por Deus, mas por política. Enquanto cada palavra de Metro era recebida pelo povo, Metro declarou ainda que eliminaria aqueles parasitas que viviam do dinheiro dos impostos, que a lacuna entre ricos e pobres desapareceria assim que os pobres fossem exterminados. Agora, a chamada igualdade que ele pregava havia se transformado em discriminação de classe. Metro afirmou que a humanidade não é diferente de caranguejos em um balde. Quando um sobe, outro o puxa para baixo. Aqueles nascidos em famílias abastadas podem encontrar satisfação física e emocional. Os belos produziram mais pessoas belas, os feios porcos produziram mais feiura. Ele detestava o mundo onde os belos tinham que compartilhar o mesmo ar com aqueles porcos. Então Kanade disse que um amigo uma vez lhe disse que se lhe fosse concedido um desejo, ele desejaria que todas as pessoas feias desaparecessem. E aquela igualdade que Metro falou, se os ricos fossem feios, ele os mataria também. O objetivo era criar um mundo apenas de pessoas bonitas e onde todos fossem ricos, enquanto as bonitas, mas pobres, seriam feitas escravas. Depois de ouvir seu discurso, Mirai já estava a 5 metros dele. Nessa distância, bloquear era impossível, só restava correr, o que era tão bom quanto perder. No entanto, naquele momento, Mirai questionou se o Metro à sua frente era o verdadeiro, porque pelo que ele sabia, Metro nunca lutaria sem vantagem, muito menos em uma disputa justa. Vendo Mirai muito ingênuo, Metro revelou seu rosto. Após a confirmação, Mirai não hesitou mais. Do lado de fora, o FBI também observava a transmissão. Em seguida, Mirai assumiu uma postura ofensiva. Enquanto as nuvens cobriam o céu, Mirai avançou diretamente para Metro em vez de disparar uma flecha. O ataque surpresa foi eficaz, pois a flecha branca de Metro errou. No entanto, Mirai não conseguiu cravar sua flecha vermelha em Metro porque ele já tinha uma cravada nele de outra pessoa. Além disso, Metro conseguiu bloquear com sua própria flecha branca. Mas Mirai abriu suas asas e empurrou Metro para trás. Ele travou os braços para impedi-lo de usar flechas, então usou suas asas para cobrir o rosto de Metro, fazendo-o entrar em pânico. Tentar tirar era impossível, porque de acordo com Barrett, asas são intangíveis. Ele entrou em pânico porque se fosse atingido pela flecha vermelha, Mukato o mataria, quisesse Mirai ou não, já que mais cedo seu tio já havia disparado a flecha vermelha em Mirai. Ele puxou uma faca e o esfaqueou, mas o traje que seu tio projetou ainda o protegia bem, embora doesse um pouco. Em desespero, ele chamou seu anjo para ajudá-lo a trocar de mãos para usar a flecha. Mas antes que ele pudesse fazê-lo, Saki chegou e segurou seu outro braço. Os três então lutaram e finalmente conseguiram conter Metro. O resto ficou por conta do tio Mukato. Ele lentamente carregou sua arma em direção a Metro. Kanade, neste momento, também já sabia como era a sensação de uma vítima prestes a morrer. Ele implorou a Mirai por ajuda, mencionando o princípio de Mirai de não matar pessoas para tocar sua compaixão. Mas mesmo que ele tivesse se movido, a flecha de seu tio ainda estava cravada nele, e ele não podia fazer nada. Com suas últimas forças, seu tio implorou a Barrett para ajudá-lo a puxar o gatilho. E a cada tiro disparado, imagens de sua esposa e filho surgiam diante dele. Ele realmente sentia falta deles, e seu desejo talvez tenha sido realizado quando ele protegeu sua família antes de morrer. E cada projétil antitanque voou diretamente no frágil corpo humano de Kanade. Seu coração, fígado e entranhas se despedaçaram. Após o final da explosão, o corpo de Kanade estava despedaçado. O tio Mukato também deu seu último suspiro. Então Mirai e Saki o levaram, enquanto a pulseira e o colar de Kanade voaram para aquele que havia atirado a flecha vermelha nele. Seu anjo também afastou sua alma. Ela não entendia por que o anjo de Soko a impediu de ajudar Kanade. Ele disse que certamente Soko não queria que Saki se machucasse. Depois de falar, ambos partiram. Mirai levou Mukato ao hospital, no entanto, eles só puderam ajudá-lo a viver o suficiente para se despedir de sua família. Claro, nessa condição, ele não poderia dizer mais nada. A esposa dele só teve tempo de acender um cigarro para ele antes que o monitor cardíaco indicasse linha reta. Barrett parecia levar sua alma embora. Ela estava orgulhosa por escolhê-lo como candidato e abençoou sua família. Depois, Barrett devolveu as asas e flechas para Saki para que ambos pudessem continuar com sua vontade. Agora tudo era apenas silêncio e o longo bip do monitor cardíaco. Do lado de fora, no parque de diversões, o FBI chegou e estava coletando os restos de Kanade para a investigação. Apesar de Mirai ainda sentir que estava realmente errado, embora isso fosse visto como salvar o mundo, ele havia ajudado a matar. No entanto, Saki disse que o tio Mukoto fez não estava errado. Ele foi um herói que salvou muitos e só queria escolher um novo deus em paz. Quando calmos novamente, ambos discutiram sobre quem havia pegado os anéis de Kanade. E não era outro senão o garoto que havia fugido antes. Acontece que ele e o anjo de Shoko planejaram a queda de Kanade, mas Shoko não estava mais vivo para ver isso. Quando tudo acabou, ele cumprimentou o anjo do garoto e então voou embora. Para saber como o garoto conseguiu atirar a flecha em Kanade, voltamos ao momento em que ele e seu amigo estavam olhando as garotas. Enquanto Kanade observava seus subordinados praticarem arco e flecha, o garoto se escondeu de longe e acertou direto em seu coração quando ele não estava prestando atenção.
Ele foi manipulado pelo garoto para ser levado de volta à base, concordando em entregar todos os bens após a morte e lutar até o fim contra Murai, mesmo que estivesse em desvantagem. De volta ao presente, Murai estava novamente calculando o número de candidatos. Saki agora tinha 3 conjuntos de asas e flechas. Ainda faltavam 4 grupos. Os 4 pares de asas e flechas, incluindo o branco do metro, agora pertenciam a um daqueles 4. Agora, ele apenas esperava que não fossem tão brutais quanto o metro. Quando Saki trouxe comida, ela viu Murai dormindo ao lado da armadura do tio Mukoto. No dia seguinte, Murai saiu e perguntou a Saki onde Revel e Nas tinham ido. Ela respondeu que ambos tinham saído cedo, então ela não sabia. Ambos então se sentaram e comeram juntos. Enquanto Nas e Revel estavam indo para a reunião dos anjos, no momento, apenas 6 candidatos permaneciam. Um anjo falou primeiro. Ele disse que essa batalha não levaria a lugar nenhum. A candidata dele só sabia se embelezar e viver uma vida virtual na internet. Ela até desejou que, se outra pessoa se tornasse a nova divindade, não tirassem sua flecha vermelha. Ainda faltavam 800 dias até o fim, então, para evitar que os candidatos não fizessem nada, todos eles propuseram que o Anjo Penima criasse jogos. Enquanto isso, o menino de antes começou a voar por toda a cidade para que os candidatos soubessem de sua existência. Revel rapidamente voltou para informar Murai e Saki, e quando os dois assistiram à transmissão ao vivo, viram que o menino já havia revelado seu rosto. Ele se apresentou como Yuito, um aluno do 6º ano. Murai percebeu que o garoto estava andando ao lado do metro, deduzindo que era muito provável que ele tivesse herdado todas as asas e flechas de Kanade, tornando Yuito um candidato extremamente perigoso. O menino revelou todo o plano para matar Kanade. No entanto, ele próprio não queria se tornar um novo deus. Ele falou sobre o novo jogo dos deuses e os 13 candidatos em todo o Japão, e seu anjo era Penima, do nível mais baixo. Yuito explicou a razão pela qual foi escolhido. Basicamente, ele levava uma vida normal. Muito normal, aliás. Ele tinha muitos amigos, pais amorosos e uma família harmoniosa. Então, uma vez, quando ele viu os comprimidos para dormir de seu pai deixados na mesa e tentou guardá-los, Penima apareceu, pensando erroneamente que o menino estava tentando lado e o escolheu como candidato imediatamente. No começo, Yuito só usava as asas e flechas para propósitos pequenos, como se tornar melhor no futebol, até que Metro apareceu e ameaçou matar os candidatos. Foi então que o menino começou a planejar matar Metro. Ele também explicou as funções das flechas brancas e vermelhas, e o Anjo de Shoko o ajudou a lidar com Kanade. Repórteres queriam perguntar sobre a verdadeira identidade de Metro, mas o menino não respondeu. O objetivo dele ao revelar seu rosto foi pedir a todas as pessoas do mundo que o ajudassem a encontrar os 5 candidatos restantes. Isso fez com que todos se tornassem criminosos procurados. Yuito até disse que, após assistir à Batalha de Metro, ele queria muito que Murai se tornasse um novo deus. Então ele o priorizou e insistiu que a identidade de Murai fosse descoberta primeiro. Ainda que isso parecesse loucura, além de Yuito, a candidata obcecada pela beleza também decidiu ficar do lado de Murai, desde que ele não tirasse sua flecha vermelha. No entanto, Murai entendeu claramente que, embora o menino parecesse ter contado tudo, ele ainda estava escondendo um fato crucial, que ele possuía a flecha branca. Neste momento, enquanto Yuito ainda elogiava a grandeza de Murai em lutar contra o Metro, uma equipe do FBI se aproximou para prendê-lo. No entanto, com suas asas, Yuito se moveu extremamente rápido e escapou num instante. Sentindo-se entediado, ele lhes disse para se apressarem e encontrarem os candidatos antes de sair. Agora que os candidatos eram conhecidos, o governo estava enviando pessoas para procurar indivíduos suspeitos, como alguém não notável. Mas de repente ter pessoas bonitas os perseguindo estaria sob vigilância do governo. Eles queriam usar os candidatos como uma alternativa às armas nucleares. Quanto a Saki e Murai, os dois só conseguiram desfrutar de uma vida pacífica por alguns dias, mas agora estavam envolvidos em problemas novamente. Saki, ainda sob a influência da flecha vermelha, sugeriu fugir com Murai para viver em um lugar distante, isolado do caos. No entanto, Murai recusou. Ele carregaria o desejo do tio Mukoto. Ele não fugiria. Ele se levantaria e viveria sua própria vida. Ele acreditava que as pessoas ainda não tinham percebido suas identidades, então poderiam continuar vivendo normalmente. Mas isso era apenas o que ele acreditava, porque quando o segundo semestre começou e Murai e Saki voltaram para a escola, enquanto Murai estava sozinho, um inspetor do FBI se aproximou dele. Logo após algumas frases, ele soube que Murai era um candidato. Murai imediatamente ficou cauteloso. No entanto, o inspetor não tinha más intenções. O governo ordenou a prisão dos candidatos, mas ele foi um dos que se opuseram, e seu colega também estava conversando com Saki. Nesse momento, um grito foi ouvido. Saki, assustada, tinha disparado uma flecha vermelha na colega. O inspetor rapidamente perguntou a ela: "Você ainda me ama?"
mas a colega apenas disse que já estava apaixonada por Saki, confirmando assim as identidades dos dois, pois aquela colega de fato era sua noiva. Em seguida, ele se apresentou como Roshi, dizendo que veio para ajudar os dois, porque atualmente não apenas o governo japonês, mas também outros países estavam mirando nos candidatos. Como já tinham um colega sendo mantido como refém, decidiram confiar em Roshi. Os dois então saíram com ele. Ele disse que a colega deles, Umi, foi quem primeiro descobriu as identidades de Murai e Saki. Atualmente, dentro da organização, além dele e dela, ninguém mais sabia sobre os dois ainda. O motivo pelo qual ele os procurou foi porque ele precisava de Murai e Saki para encontrar os outros candidatos, especialmente Murai, porque o governo acreditava que ele possuía a flecha branca. Agora, ele era nada menos que um assassino, uma arma viva. Matar para ele seria muito fácil e ele seria capaz de mudar o equilíbrio de poder político em todo o mundo. Para evitar que o mundo caia em desequilíbrio, Roshi precisava controlar Murai. Não apenas outros países, mas Roshi também teve que contar na verdade. Se Murai caísse nas mãos do governo, eles o lavariam o cérebro e o transformariam em uma arma biológica. Ao ouvir que seria forçado a matar pessoas, Murai ficou profundamente atormentado e jurou que nunca faria tal coisa. Depois, Roshi levou os dois para um apartamento seguro onde não seriam vigiados, para que pudessem descansar tranquilos. Roshi então recebeu uma ligação de seu superior informando que ainda não haviam encontrado ninguém e foi ordenado a participar de uma reunião. Antes de sair, Roshi deu a eles um telefone especializado que precisavam usar para se comunicar quando necessário. Depois que eles saíram, os quatro se sentaram juntos para discutir se poderiam confiar neles. Embora Murai ainda tivesse dúvidas, como Saki e os dois anjos escolheram confiar, ele também concordou. Tarde naquela noite, quando Roshi e Umi voltaram da reunião, Murai e Saki contaram a eles tudo sobre o jogo do candidato a Deus. Depois de ouvir tudo, Roshi ficou feliz que Murai nunca tinha usado a flecha branca, já que ele não queria transformá-lo em uma arma. Ele também informou que um candidato já tinha sido capturado pelo governo. Umi então sugeriu que Saki compartilhasse um par de asas com ela. Isso as ajudaria a encontrar outros candidatos e também permitiria que ela visse anjos. Como as asas desapareceriam depois de 33 dias de qualquer forma, não havia problema, então Saki as compartilhou com Umi. Ao receber as asas, ela foi capaz de voar e ver Nas e Revel. Elas então verificaram as informações sobre as 12 pessoas reunidas pelo FBI. O assassino também foi considerado, já que Metru havia compartilhado asas e flechas com ele. A capturada era a garota que amava a beleza, Yuri. Duas pessoas ainda não haviam sido reveladas. Roshi disse que amanhã eles investigariam um deles, um pregador. No entanto, quando Murai o confrontou e bloqueou seu carro, o homem não reagiu e nenhum anjo pôde ser visto, então ele foi excluído. O segundo suspeito era Mizuki, uma pessoa completamente comum, mas um dia ele de repente tinha uma namorada muito bonita. Sem falar muito, quando Mizuki estava conversando com sua namorada, Murai apareceu, parecendo não muito diferente de um vilão. Assim que Mizuki viu Murai estendendo a mão em sua direção, ele implorou desesperadamente que não o matasse como Kanade. Vendo ele falar demais, Murai atirou uma flecha vermelha nele. Saki perguntou a ele se tinha asas, e descobriu-se que não tinha. Os dois assumiram que Mizuki era apenas um candidato de segundo nível, então o último candidato deve ser de nível especial. Usando as informações fornecidas por Roshi, eles conseguiram identificar o candidato final, um rapaz Hikikomori. No entanto, ele acabou sendo apenas de segundo nível. Nesse ponto, Mizuki finalmente confessou que não era realmente um candidato. Antes, ele estava tão em pânico que mentiu. O menino era Naka. Embora ele tivesse apenas uma flecha vermelha, ele ainda podia usá-la para matar pessoas. Sua crença era usar a flecha vermelha para conceder àqueles que queriam terminar suas vidas uma morte pacífica. Por exemplo, seu avô, deitado em sua cama em agonia, sofrendo das máquinas que o mantinham vivo, Naka o ajudou a partir em paz. Quanto ao pai dele, que ficou mentalmente destruído após se divorciar de sua esposa quando ela o traiu, Naka deu-lhe uma morte rápida com uma flecha vermelha. Quanto à mãe dele e ao amante dela, Naka os fez morrer da forma mais dolorosa. No entanto, Murai disse que o que ele tinha feito era ilegal. Ao ouvir isso, Naka acreditou nele e disse que iria parar. Mas antes de parar, Naka pretendia matar seu irmão mais novo para que ele não tivesse que sofrer depois. Murai interveio para impedi-lo, dizendo que a morte seria tormento se Naka matasse todos os seus entes queridos e depois acabasse com a própria vida. No entanto, Naka insistiu que concederia isso como um privilégio especial.
Ouvindo isso, Mizuki imediatamente interveio para apoiar Murai. Ele disse que mesmo que Naka morresse, haveria pessoas que lamentariam por ele, e mesmo se ele tivesse matado todos os seus parentes, ainda haveria alguém que choraria por ele, como seu próprio amigo Kanade. Ele era alguém que tinha o sonho de estudar no exterior na Inglaterra mais tarde. Ele era frio com todos, mas era adorado pelas garotas. Ele não gostava de ninguém, incluindo Mizuki. Mas uma vez, enquanto estavam olhando garotas juntos, ele atendeu um dos desejos casuais de Mizuki. No entanto, quando Kanade faleceu, todos ficaram muito felizes. Somente Mizuki chorou por seu amigo. Graças a Kanade, Mizuki até teve a chance de começar uma conversa com garotas bonitas e agora está namorando. E mesmo que Naka não tivesse ninguém, ainda haveria pessoas de luto quando o garoto morresse. No final, Naka foi persuadido e aceitou não matar mais pessoas de forma imprudente. No entanto, quando Revel precisou que ele acompanhasse para participar na eleição para escolher o novo deus, ele recusou. Murai disse que o tempo estava se esgotando, ainda havia um candidato escondido, eles precisavam se reunir para eleger o novo deus. Se continuassem adiando, o governo encontraria os candidatos, faria lavagem cerebral neles e os transformaria em armas vivas. Mizuki também fez o possível para persuadir, e no final, Naka concordou em participar. Mas o garoto ainda tinha a intenção de tirar a própria vida. Murai só precisava mantê-lo vivo até a eleição, então ele votaria nele. Depois disso, Murai levou todos de volta para conhecer Yumi e Roche. O pirralho, Naka, ao ver uma beleza pela primeira vez, se encolheu em um canto. Em seguida, eles reuniram as informações sobre os candidatos. O garoto, Yuito, não apareceu novamente desde seu discurso. A garota, Yuri, estava sob proteção especial. Naka já estava aqui, então agora apenas um candidato de classificação especial ainda não tinha aparecido. Eles precisavam encontrar o último e então realizar a eleição de acordo com o plano de Yuito. No dia seguinte, Murai e Saki apareceram em público para atrair Yuito, e de fato, não muito tempo depois, o menino apareceu. Como ele admirava Murai, qualquer coisa que ele dissesse, o menino seguia. Os três então voaram para o espaço para conversar. Murai revelou o rosto para ganhar credibilidade. Depois, Murai falou sobre cooperar para encontrar o candidato restante e realizar a eleição juntos. Yuito também concordou em ouvir. Murai deu a ele um telefone para contato conveniente. Com o assunto de Yuito resolvido, o próximo era Yuri. Os 5 anjos então foram até ela e contaram sobre o plano de eleição. Se ela concordasse, eles a ajudariam a escapar. Lá fora, o grupo do Murai já estava esperando. Em seguida, através das câmeras de vigilância, Yuri desmaiou. Roche, ao ver isso, imediatamente mandou pessoas entrarem para verificar. E quando se aproximaram de Yuri, ela de repente pulou e lançou uma flecha vermelha neles. Ela ordenou que a levassem para fora. Yuri foi conduzida para fora da área de detenção. Roche entrou na brincadeira e fez com que as pessoas a cercassem. Os guardas levaram Yuri para uma sala e apagaram todas as câmeras e luzes. Um tempo depois, Yuri saltou pela janela e correu para as florestas. Roche mobilizou todas as forças para cercá-la. No entanto, quando a pegaram, era apenas um guarda disfarçado. A verdadeira Yuri tinha se disfarçado como um guarda e se juntado ao grupo de Murai. Como prometido, o garoto, Yuito, presenteou Yuri com um par de asas como um símbolo de cooperação. Todos então partiram, voando uma distância antes de Yuito se separar voluntariamente do grupo. Como todos pareciam ainda não confiar totalmente nele, já que ele segurava a flecha branca. No dia seguinte, o Japão estava em tumulto enquanto as pessoas gradualmente se dividiam em facções para votarem em Murai ou em outros candidatos para Deus. Enquanto no grupo de Murai, a maioria concordou que ele deveria ser Deus e apenas um voto do candidato restante estava pendente. No entanto, Rebel já havia dito antes, aquele escolhido como Deus deve primeiro ter o desejo de ser Deus. E desde o início, Murai não tinha vontade alguma de se tornar um. Para que Murai entendesse melhor o papel de Deus, o anjo de Naka explicou que quando alguém se tornava Deus, poderia fazer este jogo de seleção como se nunca tivesse acontecido. Deus poderia permitir que os candidatos mantivessem suas flechas e asas, e Deus poderia manipular toda a humanidade se desejasse. Foi por isso que o anjo criou este jogo, para escolher quem poderia liderar a humanidade na direção certa. Quando Deus foi escolhido, aquela pessoa iria junto com o anjo viver no céu. Naquele momento, nenhum dos candidatos queria mais ser Deus. Eles não queriam deixar este mundo, e Naka se propôs. Parecia que isso combinava com a vontade de seu anjo. O menino pensou que mudaria este mundo para que seu irmão mais novo pudesse ser mais feliz. As ideologias opostas começaram a surgir. Yuri e Naka concordaram em conceder a flecha vermelha àqueles considerados dignos para que pudessem ter vidas melhores. No entanto, Murai se opôs porque isso era muito desequilibrado. Os humanos precisavam encontrar sua própria felicidade, em vez de depender da flecha. Vendo que este argumento não levaria a lugar nenhum, Yuito sugeriu que fizessem uma votação. Eles escutariam aquele que ganhou mais votos. Depois disso, eles começaram. Yuri e Saki escolheram Naka como Deus, então mesmo que Yuito escolhesse Murai, o Deus ainda seria Naka. No entanto, o anjo de Naka deu um aviso. O anjo da guarda do outro candidato era o anjo da destruição, então essa pessoa escolheria um candidato imprevisível.
E como era destruição, o caos seria inevitável. E aquela pessoa apareceu. Ele era um professor em uma universidade, alguém que buscava a existência de Deus. Quanto ao grupo de Murai, após terminar sua discussão sobre como trazer o último candidato, ele e os outros candidatos se despediram de Roche. Então todos os 5 se revelaram diante do público. Eles encontraram Menui, o anjo da destruição. No entanto, o candidato dela não mostrou seu rosto. O professor estava em seu laboratório observando pelas câmeras. Enquanto isso, o governo também planejava cercar o grupo de Murai. Se não conseguissem capturá-los, então iriam matar todos eles para que nenhum país pudesse possuir um candidato. Após um momento de silêncio, Menui falou. Seu candidato apareceria assim que recebesse uma resposta razoável. Isso era o que eles fariam se tornassem Deus. Mas antes que pudessem responder, o governo enviou helicópteros de combate. No entanto, os soldados receberam ordens do primeiro-ministro para cessar fogo. Aconteceu que o professor Gaku havia ligado para o primeiro-ministro. Ele exigiu que nada fosse feito para prejudicar o grupo do Murai. O fato de eles se revelarem significava que não queriam machucar ninguém. Se o primeiro-ministro os matasse antes de Gaku receber sua resposta, ele faria o primeiro-ministro se arrepender. Quanto ao grupo de Murai, conforme planejado anteriormente, todos se dispersaram, cada um ficando em lugares diferentes. Então, drones apareceram para que pudessem falar. Primeiro foi Naka. Se ele se tornasse Deus, criaria um mundo onde todos poderiam acabar com suas vidas como desejassem, da maneira menos dolorosa possível. Aqueles que concordariam com ele seriam os perdidos e os idosos. Depois vinha Yuri. Ela criaria um lugar onde as pessoas não precisariam trabalhar. Todos seriam felizes. Máquinas e inteligência artificial trabalhariam por eles. Mas quase ninguém a seguiu. O próximo foi Yuito. Ele criaria um lugar onde as pessoas pudessem se divertir com seus amigos. Todas as 3 respostas não satisfizeram o professor porque abordavam apenas questões sociais atuais. Ele queria uma resposta mais inovadora. Saki ainda não tinha resposta. Finalmente foi Murai. Ele disse que se ele se tornasse Deus, então ele não faria nada. Depois de falar, todos se reuniram novamente. Então o professor apareceu diante do grupo de Murai. Era Yonda. Ele então falou sua hipótese. Metro não acreditava em Deus. No início, ninguém acreditava que Deus existia, mas agora ele existia. No entanto, não era o Deus que as pessoas imaginavam, era um Deus artificial. Yonda então perguntou por que Mirai não faria nada como Deus. Mirai acreditava que os humanos devem se manter por conta própria. Se ele se tornasse Deus e mudasse a vida da humanidade que foi predestinada pelo céu, então não seria diferente de uma ditadura. Então, o professor lhes fez uma pergunta. Quem nasceu primeiro, a humanidade ou Deus? Yuri contou a história de Adão e Eva, enquanto Yonda falou sobre a formação da Terra há bilhões de anos. Após a formação da Terra, os humanos começaram a evoluir. Os primitivos caçavam e coletavam, e começaram a rezar ao céu por mais comida, e a humanidade criou Deus como objeto de suas preces. Até hoje, a humanidade realiza cirurgias e engenharia genética. Todos eles envolvem atos de blasfêmia, eles até voam para o espaço sideral. Assim, Yonda disse que era realmente difícil acreditar na existência real de Deus no céu. Yonda acreditava que deuses não existiam, mas quando foi escolhido como candidato e viu um anjo, ele começou a duvidar de sua própria hipótese e teve que reconhecer que Deus realmente existia. Yonda começou a buscar e pesquisar. Eventualmente, ele descobriu um ser que sobrevivia graças à adoração dos humanos, absorvia a energia daqueles que adoravam Deus para viver. Porém, quando não havia mais muitas pessoas adorando, sua energia gradualmente diminuiu e ele lentamente morreu. Sem querer morrer, enganou os anjos e começou esta seleção de um deus. E o que Yonda realmente queria fazer era acabar com a era dos humanos adorando deuses. Ele acreditava que conhecimento, ciência e medicina ajudariam os humanos a superar desastres sem a necessidade de rezar. Eles não precisavam de deuses, e o anjo da destruição, Menyu, faria isso. Ela destruiria o céu. Nesse momento, Saki voltou a falar. Ela pensava que ainda precisavam da existência dos deuses, não para aparecerem voando por aí. Era como o Papai Noel. Os humanos precisavam de algo em que se agarrar. O importante era que eles deviam ter esperança. Os deuses não precisavam existir. Bastava que os mantivessem em seus corações. Por outro lado, Naka escolheu ficar ao lado do professor, para ter certeza de sua decisão. Murai perguntou ao professor se no mundo ainda havia pessoas que acreditavam em deuses, e viam isso como esperança e salvação. Então, quando elas souberam os deuses não existissem mais, o que aconteceria? Ele disse que não poderiam mais confessar e implorar por perdão. Sem apoio, perderiam a esperança e a direção, levando a tirar suas próprias vidas. Como não conseguiam acompanhar os tempos, tinham que aceitar isso. Depois, Mirai decidiu que se tornaria Deus para evitar que isso acontecesse. Yonda ficou bastante satisfeito que Mirai tinha a ambição de se tornar Deus. Naquele momento, Yuito descobriu vários atiradores, e antes que ele pudesse relatar isso a Mirai, eles abriram fogo, matando o garoto. Depois, muitos outros assassinos abriram fogo, atacando o grupo de Mirai. Ele imediatamente ordenou que todos se dispersassem. Murai tentou recuperar o corpo de Yuito, mas Yonda foi mais rápido e levou o menino embora. Enquanto se movia, ele usou uma flecha branca para acabar com Yuito a fim de tomar suas asas e flechas.
Ao voltar para casa, quando todos não sabiam o que fazer, Yonda ligou para Mirai e informou que Yuito estava morto, dizendo que parariam as negociações até que o mundo lhe desse uma resposta sobre isso. Então desligou. Depois, o professor disse a Naka que chegaria um momento em que ele teria que matá-lo com uma flecha branca. E vice-versa, ele entregaria a flecha branca e Naka o mataria. Depois de dizer isso, ele atirou uma flecha vermelha no menino. Enquanto o grupo de Murai discutia se Mirai deveria se tornar Deus, Yuri ainda concordava contanto que ele a deixasse ficar com a flecha vermelha. Apenas Sati ainda estava incerta porque ela não queria que ele partisse. Deixando isso de lado por agora, eles também precisavam confirmar quem havia enviado os assassinos para matá-los. Eles suspeitavam de Roshi ou Umi. No entanto, Umi ainda estava sob a influência da flecha vermelha, deixando apenas Roshi. Em seguida, Sati ligou e pediu para Umi investigar para ela. Logo depois, Umi disparou uma flecha vermelha em Roshi. Nos dias seguintes, as pessoas começaram a se revoltar. Enquanto isso, o grupo de Mirai foi levado por Roshi para um abrigo para se refugiar, pois afinal suas identidades haviam sido expostas e o governo ainda queria capturá-los. Agora o mundo também sabia que os candidatos poderiam ser mortos. Murai disse que iria persuadir Yonda novamente quando o professor entrasse em contato com eles. Ele disse uma vez que deuses não existiam, e aqueles que procuram salvação nos deuses também morreriam. Mas Yuri se opôs. Ela pensou que ele era um cientista e que seu trabalho era apenas provar sua hipótese correta. Pessoas comuns não podiam mudar seu jeito de pensar. Mas Roshi disse que ajudaria Murai a falar com Yonda, porque ele e o professor foram colegas de classe. Naquela época, o professor era uma pessoa bastante quieta. A primeira vez que ele conheceu Yonda foi em uma loja de conveniência. Ele era muito rápido e preciso em cada detalhe. Além disso, o professor também era uma pessoa muito gentil quando ajudou Roshi quando ele quase caiu das escadas. E durante a vez que ele correu com Yonda na aula de ginástica, ele o viu tanto correndo quanto lendo algo, e até mesmo perdeu para ele de propósito. Quando Roshi perguntou, Yonda respondeu que era um número irracional. Seria estressante se ele fizesse o que todos os outros faziam. Então Yonda encheu sua mente com números para evitar o estresse. Achando interessante, Roshi sugeriu tornar-se amigo de Yonda. Mas ele recusou porque em uma semana seriam as férias. Ele achava que o autoestudo ainda era suficiente e ele não queria fazer amigos. A única coisa que fazia Yonda feliz era poder pesquisar e criar sozinho. Mas porque ele nasceu humano, ele faria o que pudesse para ajudar este mundo. Mais tarde, o professor se tornou a pessoa mais jovem a ganhar 2 prêmios Nobel, um em literatura e outro em física, e foi considerado pelo povo como um tesouro nacional. No entanto, Yonda não queria se destacar porque temia ofender os outros e que eles usassem isso como desculpa para falar com ele. Do lado de Yonda, ele explicou a razão pela qual se tornou um candidato a Deus. Naquele momento, ele havia escolhido morrer voluntariamente porque queria ver para onde os humanos iriam após a morte. Mas seu desejo de viver era mais forte, então ele não conseguiu fazer isso. Foi por isso que ele se tornou um candidato a novo Deus, porque assim poderia descobrir o que acontece com os humanos após morrerem e para onde vão. Ele disse que atualmente existem 2 formas de impedir que candidatos se tornem um novo deus. A primeira era usar uma flecha branca. Ele então apontou a flecha branca para Naka, mas só fez isso para forçar o anjo de Naka, Oguro, a revelar a informação sobre quem era o anjo especial. No final, Oguro concordou em falar com a condição de que Yonda desse a Naka uma flecha branca. Após concordar, Oguro revelou que era Murai. O anjo Nas conseguiu tocar seu parceiro, assim como os humanos não podiam tocar os anjos. Mas os anjos também não podiam tocar em nada pertencente aos humanos. No entanto, Nas admitiu isso uma vez, quando ela pegou Murai com a mão enquanto ele caía de um prédio. Nas conseguia mover pessoas e objetos, não muito, mas ela era a única que conseguia fazer isso. A própria Nas não parecia perceber que essa era sua habilidade especial, nem entendia realmente o que um anjo deveria fazer. Agora Yonda entendeu o problema. O próximo passo foi escolher o lugar e a hora. O professor então ligou para o primeiro-ministro e pediu que ele reunisse o grupo de Murai no Estádio Nacional, um local que chamaria a atenção e serviria como o lugar perfeito para todos testemunharem um evento histórico. 33 dias se passaram e os efeitos da flecha vermelha de Yumi e Roshi se desgastaram. No entanto, Murai ainda atiraria em Roshi e então ele usaria a flecha em Yumi. Dessa forma, eles permaneceriam seguros e Roshi atuaria como representante do lado policial para falar com Yonda. Quanto ao professor, após um mês sem notícias do primeiro-ministro, ele foi diretamente à Casa Branca, atirou uma flecha nele e ordenou que usasse a flecha vermelha em altos funcionários para tornar os comandos mais convenientes. Depois, o primeiro-ministro apareceu na televisão e anunciou ao grupo de Murai que o local para a discussão seria o Estádio Nacional, marcado para 1h da tarde no dia 10 de outubro.
Depois veio o discurso de Yonda. Após ouvir opiniões de pessoas de todo o mundo, a maioria concordou com ele que não precisavam de um deus. Ele até advertiu outras nações a pararem com seus assassinatos, porque se continuassem, a última pessoa sobrevivente se tornaria Deus. Ele queria apenas que tudo fosse resolvido através desta discussão. Após dizer isso, ele encerrou a transmissão. Nas confirmou que o que o professor havia dito era verdade. No entanto, Yuri se levantou para se opor a ir encontrar Yonda. Ela não queria que alguém se tornasse Deus apenas para que ela pudesse ficar com a flecha vermelha, mas sim que, se ninguém se tornasse Deus, eles não poderiam tratar essa seleção como se nunca tivesse acontecido. Se fosse esse o caso, então, além de Yonda, nenhum dos outros candidatos encontraria felicidade. Yuri acreditava que a melhor maneira era matar Yonda. Sati interveio, dizendo que se fizessem isso, não seriam diferentes de Kanade. Mas, no dia seguinte, enquanto aguardavam o evento, Yonda e Naka realizaram um experimento que acabou matando muitas pessoas. Atualmente, o número de pessoas que acreditavam em Deus estava diminuindo. De qualquer forma, no próximo debate, Murai muito provavelmente poderia se tornar Deus, e ele não tinha a intenção de desistir. Ao ouvir isso, Sati queria falar com ele em particular. Enquanto isso, Mizuki contou à namorada sobre a seleção, e ela estava muito preocupada, pois não sabia se, uma vez que o mundo mudasse, ainda poderia vê-lo novamente. Mizuki a tranquilizou, dizendo que não importava quem se tornasse Deus, e Yonda ainda os apoiaria. Naquele momento, uma estrela cadente passou e os dois fizeram um desejo juntos. Quanto a Murai e Sati, eles voaram para um santuário, o lugar onde ele ganhou suas asas pela primeira vez. 6 meses se passaram e tantas coisas mudaram, tanto dentro deles quanto no mundo. Finalmente, Sati confessou seus sentimentos. Ela amava Murai. Em resposta, ele apenas disse: "Obrigado." Ele estava feliz que os dois tinham sobrevivido até agora. Não muito tempo depois, chegou o dia do debate. Repórteres esperavam do lado de fora, enquanto Yonda e Naka estavam dentro, cercados por drones voando por toda parte para transmitir o evento ao vivo. Pouco tempo depois, o grupo de Murai também chegou com Roshi e Yumi, que também os seguiam. Yonda ainda lembrava de Roshi porque ele era o único que já havia falado com ele. Roshi começou primeiro dizendo que no ensino médio, Yonda sempre evitava interagir com os outros. Mas ele ainda era gentil com eles porque não queria deixá-los tristes. Ele não conseguia entender por que alguém assim abandonaria aqueles que precisavam de Deus. Yonda respondeu que Roshi havia entendido algo errado. Ele não era gentil com todos, apenas tentava interagir o mínimo possível para evitar se envolver com eles. Roshi então perguntou por que agora ele escolheu se envolver com todos no mundo. Yonda disse que desejou muitas vezes nunca ter ganhado o prêmio Nobel porque desde então todo tipo de pessoa veio até ele, e como resultado, ele caiu em depressão a ponto de querer acabar com sua vida. Mas os humanos são seres misteriosos. Quando descartam uma coisa, ganham outra. Ao abandonar os relacionamentos humanos, Yonda superou seu medo das pessoas. Não tema ninguém. Não deixe que os outros te controlem. O futuro da humanidade já estava determinado desde o início. Os humanos devem considerar o que fazer com esses dados. Eles ficarão felizes se conseguirmos realizar isso antes da morte. Hoje ele estava aqui para garantir que nenhum candidato a Deus se tornasse um falso Deus, e para isso ele mataria as 3 pessoas à sua frente. A maneira mais segura de impedir o nascimento de um ser é que todos os candidatos a Deus devem morrer. Portanto, 3 dos 5 candidatos devem morrer agora e os 2 restantes devem usar as flechas brancas para se matarem. Parecia que a decisão de Yonda já havia sido considerada nos cálculos de Murai. 30 minutos antes, Murai havia dito a todos que não importava quem afirmasse que poderia ser um falso Deus, eles não estavam fazendo isso por aqueles que precisavam de Deus. Eles tinham que pensar na felicidade dos candidatos a Deus. Se eles não conseguissem convencer Yonda a escolher uma pessoa para se tornar um novo Deus, então eles o matariam. Depois disso, todos discutiram como seria o futuro da humanidade e parecia que o anjo de Yonda havia mentido para eles sobre a Terra ser destruída após 999 dias da seleção se nenhum novo Deus fosse escolhido. Quando o tempo de discussão terminou, Yonda avançou e perguntou a Murai se ele realmente queria se tornar o novo Deus. Vendo a expressão determinada no rosto de Murai, ele quis falar com ele em particular. Roshi também pediu permissão para ouvir, dizendo que apenas ouviria e não falaria. Então os outros saíram, e no estádio restaram apenas 3 pessoas. Yonda começou com a pergunta: Murai ainda queria se tornar Deus? Murai ainda escolheu sim. Ninguém gostaria de acabar com a própria vida só porque queria se tornar Deus, mas se não o fizesse, algumas pessoas perderiam o rumo e não conseguiriam continuar vivendo. O objetivo de Murai ainda era permitir que o máximo de pessoas possível encontrasse a felicidade. Yonda contrapôs que, no final, a felicidade era apenas um tipo de contraste obtido ao ver e comparar os outros não sendo felizes. Murai concordou com isso.
mas acrescentou que buscar a felicidade fazendo os outros felizes não era uma coisa ruim. Enquanto estivesse vivo, ele não desistiria de buscar a felicidade como ser humano. No entanto, o desejo de Murai não foi bem recebido pelo público, em parte porque temiam que ele fosse jovem demais para ser Deus. Depois disso, Yonda mencionou do próximo problema. Murai já havia dito que não queria que ninguém morresse mais. Mas ao se tornar o novo Deus, alguém teria que morrer. Murai teria que matá-lo porque ele não concordou em deixar Murai se tornar Deus. E Murai já havia puxado sua flecha branca e mirado em Yonda. Enquanto isso, o grupo de Sati foi detido por Naka até que a negociação terminasse. Murai não hesitou em atirar a flecha branca em Yonda. Yonda desviou, um tanto surpreso. Murai então questionou o professor. Ele uma vez disse que o futuro da humanidade estava acima de tudo, mas a humanidade enfrentaria a extinção, a causa sendo o avanço excessivo da ciência e tecnologia. Então por que não se voltar para a ciência para evitar a extinção? Yonda respondeu brevemente. Porque o destino da humanidade já estava determinado, não havia nada no futuro. Cada momento predeterminado coexistia junto, e Murai acreditava que só Deus poderia ter a resposta exata, porque Deus tinha visto tanto o começo quanto o fim da humanidade. Se o futuro ideal que Yonda pensava fosse para o bem do mundo, para a humanidade, para o futuro, então ele estava fazendo tudo sozinho. Os humanos, afinal, sempre vivem apenas para si mesmos, mesmo Yonda. Como ele poderia se aproximar do objetivo? A felicidade suprema é o que realmente faz as pessoas felizes. Terminar este assunto com o menor número de vítimas é o objetivo final de Murai. O futuro é resultado do presente, não algo que foi predeterminado. Yonda interrompeu porque tudo tinha acabado. Naka tinha capturado Sati como refém. Ele exigiu que Murai desistisse de se tornar Deus se não quisesse que Sati morresse. Ele deu a Murai 30 segundos para pensar. No final, Murai foi forçado a desistir para garantir a segurança de Sati. Yonda parecia muito desapontado. Apenas alguns segundos atrás, ele estava se vangloriando de ter salvado milhões de pessoas, mas agora por uma garota, ele abandonou todas aquelas vidas. Murai não refutou, mas em vez disso, afirmou que a vida de Sati era mais importante do que os milhões de vidas lá fora. Murai acreditava que amizade, amor ou camaradagem eram todas mentiras. Houve uma época em que ele pensava assim, algo que Yonda nunca entenderia, porque ele nunca abriu seu coração para ninguém. Aqueles que experimentaram não diriam coisas como o amor é engano. Murai acreditava que não tinha feito nada de errado. Amar Sati foi a decisão certa. A declaração dele agora reacendeu o interesse de Yonda. Agora ele disse para Yonda fazer uma escolha, ou ele ou Sati morreria. Originalmente, ele não o deixaria viver depois que desistisse de se tornar o novo Deus. A contagem regressiva de 30 segundos começou. No exato momento em que Murai estava prestes a abaixar sua flecha, Nas falou. Se ele morresse, nunca encontraria sua própria felicidade. Ela o lembrou da promessa que os dois fizeram quando se conheceram. Murai iria buscar sua própria felicidade e encontrá-la em nome de sua família falecida. Nos últimos 5 segundos, a imagem de Sati ressurgiu em sua mente, e no final, ele ainda escolheu Sati. Então ele permitiu que fosse atingido pela flecha branca de Yonda, e apenas quando estava a poucos centímetros de distância, Nas avançou para puxá-lo para o lado. Mas no meio do voo, ela de repente parou e deixou Murai cair. Nas foi punida e rebaixada por ousar interferir na decisão de um candidato. Agora Murai só podia usar a flecha vermelha ou as asas. Murai escolheu ficar com a flecha vermelha, então a flecha branca e as asas foram devolvidas para o lado de Saki. Ela não queria que Murai morresse, então queria trocar sua vida pela dele, mas ao mesmo tempo ela não queria morrer porque ainda queria buscar sua própria felicidade. Umi também atacou a psicologia de Naka. O menino havia matado muitas pessoas, mas todas eram pessoas que queriam morrer, e ele nunca havia matado alguém que tivesse vontade de viver. Mesmo atingido pela flecha vermelha, o menino ainda mantinha sua própria vontade. Naka valorizava a vida de todos mais do que a sua própria, então matar alguém que queria viver era contra sua vontade. Essas palavras ficaram profundamente na mente de Naka. Quanto a Nas, embora rebaixada, ela ainda incentivava Murai a não morrer ali. No entanto, ele temia mais ver Sati morrer. Isso o deixaria infeliz. Em seguida, ele disse a Roche para deixá-lo cair para que Yonda pudesse matá-lo. Yonda então atirou a flecha branca nele. Antes de morrer, ele pediu desculpas aos seus pais e a Sati. Naquele exato momento, Sati correu para salvá-lo. Todos voltaram juntos com Naka. O garoto pediu desculpas ao professor porque não podia permitir que os outros se matassem, e a maneira do professor garantir que ninguém se tornasse o novo Deus era fazê-los matar uns aos outros. Parecia que o professor tinha previsto isso, então ele queria recuperar a flecha branca. Naka hesitou novamente. Naquele momento, Yuri, que estava atrás, pegou a flecha branca de Naka e atirou em Yonda, pensando que ele morreria, mas não. Nas salvou sua vida mais uma vez. Todos ficaram chocados e acharam que ela seria rebaixada novamente. No entanto, Nas foi promovida de volta, porque não era sua própria candidata, então não foi considerado uma quebra de regras. O motivo, Nas explicou, foi que Murai não queria que mais ninguém morresse. Ela devolveu a ele a flecha branca e as asas, mas ele recusou.
Mais uma vez, outro anjo salvou Yonda da porta da morte. Ele perguntou por que Naka escolheu a traição. O garoto ainda achava que o que ele fez estava certo. Ele disse que era apenas um pensamento e uma ideia. Suas vidas devem ser decididas por eles mesmos, e cada decisão que tomassem definiria o valor de suas vidas. E ele não queria decidir a morte de ninguém por causa de seu desejo egoísta. O professor disse que não era nenhum gênio, ele era apenas um tolo. O chamado gênio que as pessoas diziam que ele era apenas o resultado de suas conquistas. Ele era realmente tolo por pensar que alguém poderia realizar algo, e depois criticá-los enquanto estavam se esforçando para alcançá-lo. Yuri disse que ele era um hipócrita. No entanto, Naka ou as pessoas não o viam como um tolo. Ele criou muitas coisas e recebeu muitos prêmios Nobel, tanto grandes quanto pequenos. Eles gritaram as duas palavras, gênio, para chamar Yonda. O professor admitiu que Roche estava certo, porque ele evitava interagir com a sociedade, não conseguia entender os sentimentos dos outros, sem amigos, sem amor, um tolo e um covarde. Ele considerava anjos como demônios. Muni continuava sussurrando em seu ouvido que ele poderia expor a verdade sobre esta escolha e descobrir a verdade. Mas parecia que não era assim. Ele só queria que a humanidade soubesse que Deus não existe. Depois de dizer isso, ele foi embora. No entanto, Murai se manifestou para aconselhá-lo. Os humanos podem encontrar felicidade através dos outros. Ele disse que fez isso por si mesmo, mas na realidade, foi pela humanidade. Depois de ouvir isso, o professor pretendia acabar com sua vida para que Murai se tornasse o novo Deus. Ele tentou alcançar a verdade matando todos os candidatos. Ele estava muito cansado. Naquele momento, Naka falou, dizendo que se tornaria Deus para fazer de tudo para contar-lhe a verdade. Todos já tinham concordado que o menino se tornaria o novo Deus antes de virem aqui. No entanto, Deus não pode se comunicar com os humanos e eles nunca mais voltarão aqui. Mas Naka ainda decidiu firmemente se tornar o novo Deus. Ele então avançou e, com o consentimento dos candidatos, Naka se tornou oficialmente o novo Deus. Ele partiu com os anjos e o espaço parecia parar. Naka apagaria todas as memórias do jogo em todo o mundo, exceto para os candidatos. Depois de terminar, Naka se fundiu com o antigo Deus e se tornou o novo Deus. Então partiu. Tudo correu bem e todos retornaram juntos. Talvez fosse assim. Enquanto estava no céu, Naka estava sentindo o ser que o professor mencionou dentro de si. O anjo disse que levaria bastante tempo para os dois se tornarem um só. Ele então conversou com o antigo Deus dentro dele. Ele fez a pergunta sobre se Deus veio primeiro ou os humanos vieram primeiro. No entanto, o antigo Deus disse que foi Deus quem criou os humanos e algo havia criado Deus primeiro antes de Deus criar os humanos. Naka precisava encontrar a verdade para relatar ao professor. Enquanto isso na Terra, a vida continuava a girar. Yuri voltou a ser assistente do professor e ainda estava pesquisando a flecha vermelha que Naka havia deixado para trás, enquanto Murai e Saki planejavam se casar no futuro e abrir uma floricultura, mesmo que ainda não estivessem namorando. Muitos anos depois, Murai se apresentou aos pais de Saki. Os dois começaram a viver juntos. A vida deles era realmente feliz. Então, muitos anos depois, os dois se casaram. Naka ainda estava buscando a resposta enquanto observava a vida dos ex-candidatos. O sonho de Murai e sua esposa de abrir uma loja de flores se tornou realidade. Um dia no Reino Celestial era igual a 6 anos no Reino Terrestre. Naka deu uma olhada no professor. Ele ainda estava pesquisando a flecha vermelha. Lá fora, havia a voz alta de Yuri. Ele tinha um pacote. Abrindo, era uma flor enviada por Murai. Yuri não esperava que ele também tivesse um amigo. O professor respondeu que não era um amigo, mas um companheiro, embora em seu coração estivesse ressentido que Murai desperdiçava seu tempo. Mas sua boca ainda sorria. A vida dos outros também melhorou gradualmente. Roche foi promovido a diretor. O irmão mais novo de Naka tinha um emprego em uma fazenda. A vida de todos ainda era feliz. No entanto, quando Naka procurou aqueles que não queriam viver, eles eram incontáveis, o que o surpreendeu muito. Mesmo sem Deus, os humanos ainda queriam morrer. Naka começou a se sentir abalado e a duvidar de seus ideais. Muitas pessoas viviam tão bem que não conseguiam olhar para os miseráveis. Enquanto os miseráveis lutavam para sobreviver, alguns abusavam do poder, outros prejudicavam até a morte. E então havia milhões implorando a Deus. Naka estava abalada, perguntando o que o Deus anterior havia feito. O antigo Deus respondeu que ele apenas observava. A responsabilidade de Deus era criar a vida na Terra. A vida gradualmente se multiplicou sem que ele precisasse intervir, então ele não fez nada. Naka deveria apenas deixar tudo continuar girando. No entanto, Naka duvidava em deixar os humanos viverem e morrerem por conta própria. Ele começou a pensar que, se morresse, poderia prejudicar o céu, mas a flecha vermelha que ele havia dado ao professor desapareceu. Isso faria o professor saber que Deus havia morrido. E quando seu anjo da guarda não estava prestando atenção, Naka usou a flecha branca para se esfaquear. Os anjos desapareceram um por um quando não havia mais Deus. Nas parabenizou Muni por destruir o céu com sucesso, e ela também desapareceu. No reino terrestre, a flecha vermelha desapareceu, seguida pelas crianças. Depois, gradualmente, os adultos. Ao redor, apenas roupas tremulando. Sabendo que essa era a decisão de Naka, Murai se despediu de Saki. Ele estava muito feliz em morrer junto com ela.
Enquanto o professor ainda estava perplexo, percebeu que sua hipótese estava errada. Se Deus pudesse apagar toda a vida, anjos, céu, até mesmo seres vivos como armas de destruição humana, então o propósito de Deus era aniquilar toda a vida. Com essas palavras, ele também desapareceu. A Terra começou a retornar à era primitiva quando não havia mais humanos. Abandonando aquele planeta, a vida poderia ser destruída, e o resto não nasceria lá. O anime termina aqui. Tchau.